Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Nesta aula, estaremos falando sobre planilhas eletrônicas utilizando o Google Documentos, tá? Vamos dar uma olhada aqui na apostila. Então, a apostila, ela começa falando sobre as planilhas, né? Essa parte de acesso, de como acessar, nós já vimos na aula passada. Então, peço que você assista a aula passada para você entender como acessar as planilhas, tá? No caso aqui, eu recomendo que você primeiro acesse o seu e-mail. No canto direito, você terá aqui esses pontinhos. E aqui nos pontinhos nós temos aqui planilha. Vamos clicar em planilha. Clicando em planilha, nós vamos criar uma nova planilha. Clicando no mais aqui. Aqui você pode dar o nome para a planilha. Eu recomendo que eu vou pedir uma atividade para vocês, na qual vocês vão ter que fazer o que eu estou fazendo agora, para que eu tenha uma noção que vocês entenderam e aprenderam o conteúdo. Essa é a atividade avaliativa, tá? Então, eu peço que você coloque seu nome, que se for, essa atividade pode ser individual, pode ser em dupla, né? Então, coloca aqui o nome de vocês, tá? Por exemplo, se fosse o Marcelo Rocha, que sou eu, você pode colocar assim, Marcelo Rocha e Antônio Meira. Aqui um exemplo, tá? Se fosse em dupla. Coloca o nome de vocês. Só um exemplo esse aqui, tá? Apertei Enter, né? Bom, agora que nós acessamos aqui a planilha, nós vamos ver como utilizar alguns dos recursos. Eu vou, primeiro, mostrar aqui no livro alguns conceitos que eu vou utilizar. Então, essa parte aqui é o acesso, né? Essa parte aqui é o acesso, nós já fizemos. Então, aqui, nessa primeira parte e segunda parte, eu vou mostrar para vocês como fazer alguns cálculos simples e vou desenvolver uma planilha com vocês, chamado controle geral. E nós vamos fazer vários cálculos, desde cálculos básicos, utilizando aqui as 4 operações, né? Como cálculos mais complexos, utilizando funções, como a função soma, a média. Então, o que eu fiz? Eu vou desenvolver uma planilha com vocês que utiliza basicamente todos esses conceitos aqui que eu passei para vocês na apostila, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu já tenho a planilha desenvolvida, então eu vou ficar alternando entre uma tela e outra para eu ver quais dados eu preciso inserir nessa planilha aqui, tá? Então eu vou separar aqui a planilha e vamos começar. Bom, primeiro eu vou escrever aqui controle geral. Controle geral. Aí eu observo que tem uma formatação, uma cor de fundo, alteração da cor da letra. No caso aqui, eu mesclei, eu vou fazer um processo, nós chamamos de mesclar, que é transformar uma linha, uma coluna, em uma única linha, tá? Vou mostrar para vocês como que faz. No caso aqui, eu vou até o G, vamos arrastar aqui, ó, até o G. Quando eu falei arrastar, eu estou selecionando.
E como que eu faço para selecionar? Eu clico com o mouse, seguro com o lado esquerdo, né? E vou arrastando até o G. Selecionei aqui essas colunas, essa primeira linha e essas colunas. Eu quero, observe que aqui nós temos uma divisão, a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, a quarta, a quinta, né? E elas são divididas por letras, A, B, C, D, identificadas, ok? E aqui as linhas normal, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E cada quadradinho desse, nós falamos que é uma célula. Por quê? Porque ela representa uma coordenada. Por exemplo, qual é a coordenada desta célula? Ela está na coluna C, na linha 2. Então, a coordenada dela seria C2. Então, assim que nós identificamos, tá? É importante, assim, em questão de conceito, essas nomenclaturas que eu estou te dando a vocês. Então, vamos selecionar, clicar e arrastar até o G. E queremos que essas colunas aqui, elas se transformem em uma linha, uma única linha. Para isso, nós temos aqui, ó, um símbolo, que ele está falando justamente isso. Então, você vai clicar no cantinho e marcar a opção mesclar todas. E olha só, agora eu tenho uma única célula. Eu tinha várias células, né? É como se fosse esse de baixo. Eu tinha várias células. Agora eu tenho uma única célula. Depois que eu juntei uma única célula, eu vou alinhar esse texto ao centro. Aqui do lado, eu tenho aqui as três opções de alinhamento: esquerdo, o centro e a direita. No caso, eu vou marcar a opção alinhar ao centro. Feito isso, eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte. No lugar do 10 aqui, eu vou escolher, por exemplo, 14. Vou colocar em negrito. E a fonte, eu vou deixar a fonte padrão mesmo, tá? Mas eu vou trocar aqui a cor da fonte para amarelo, clicando aqui no A. E o fundo, eu vou colocar preto. Aí eu tenho um balde aqui do lado do A. Escolhe a cor preta. E beleza, fizemos aqui a nossa configuração inicial. Feita essa configuração inicial, vamos colocar aqui data e hora e dia da semana. Data, data e hora, dia da semana. Okay. E já vamos utilizar algumas funções. Quero mostrar para vocês o seguinte, ó, eu posso aumentar o tamanho da coluna. O que eu estou fazendo? Eu estou parando o mouse nesta linha que faz a divisão, entre as duas células. Quando você para o mouse nessa divisão entre as duas células, ele muda de formato. Ó. Ficou uma setinha para o lado esquerdo, uma setinha para o lado direito. Então, permite você aumentar ou diminuir as colunas. Funciona da mesma forma se você quiser aumentar o tamanho da linha. Tá? Bom, feito isso, eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho da coluna. E já vamos utilizar algumas funções. São funções que já estão prontas, codificadas aqui no Excel, que permite eu capturar, por exemplo, qual é o dia de hoje, qual é a data, né? Então, nós temos, por exemplo, esta função aqui, ó, igual. Comece sempre com o sinal de igual quando você quer fazer um cálculo ou usar uma função. Então, nós temos a função hoje. Abre e fecha parêntese. Depois você aperta Enter. Ele capturou a data do sistema, que é, neste caso, 21/11. E se eu quiser saber a data e a hora, eu vou fazer o seguinte. Vou usar a função agora. Abre e fecha parênteses. Ele vai mostrar isso aqui, ó, a data de hoje e a hora.
E se eu quiser saber qual dia da semana é, vou ter que usar uma função chamada texto, igual texto. Aí ele me pede a data. Qual é a data de hoje? Essa aqui. Ponto e vírgula, aspa dupla, e vamos colocar 4D, minúsculo. 1, 2, 3, 4. Fechei, aspa dupla, fechei o parêntese e apertei Enter. E olha só que legal, apareceu que hoje é segunda-feira. Eu vou colocar segunda-feira o lado direito, para ficar parecido com esses dois. Então, eu vou vir aqui no alinhamento e colocar para o lado direito. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar em negrito esses três. Prontinho. Então, aqui nós já temos aqui a parte do cabeçalho, uma parte, né, da nossa planilha. Que se você entrar amanhã, vai estar 22/11, a data e a hora que você entrou, e terça-feira. Ou seja, é dinâmico. Isso é bem importante aí no contexto aí do empreendedorismo, que você quer fazer uma planilha de controle de gastos da sua empresa, tá? Por isso que eu estou fazendo esta planilha como exemplo. Feito isso, eu vou fazer aqui uma coluna aqui descrevendo o que vai ser inserido. Por exemplo, produto, quantidade, preço, imposto. Então vamos lá. Produto, quantidade, preço. Vamos colocar preço unitário, que é de um produto. Imposto, preço mais imposto, preço mais imposto, preço total, e o último é valor com frete. Vou colocar preço com o frete. Beleza. Feito isso, eu vou selecionar. Opa. Vou selecionar, clicando e arrastando, e colocando aqui, por exemplo, em negrito. E eu quero que fique parecido com o de cima. Então, assim, eu vou colocar também aqui amarelo e o fundo preto. Ficou desse jeito. Então, quais produtos eu tenho na minha planilha? Suponhamos que seja uma empresa de informática. Ela teria aqui um monitor, notebook, computador e um HD SSD. É um tipo específico de HD, tá? Vou colocar em negrito, cliquei, segurei o mouse, o cursor do mouse do lado esquerdo e arrastei. B, para ficar negrito. E aqui eu vou preencher com valores. 10, 20, 30 e 10. 10, 20, 30 e 10. Ok? Quanto custa um preço unitário, ou seja, de um monitor apenas? Coloquei aqui 199, 2.500, 3.900 e 200. Aí, para cada produto, se você for gerar uma nota fiscal, por exemplo, você teria que pagar um imposto em cima do produto. Aí que eu coloquei, deixa eu colocar aqui o mouse e teclado virtual, para vocês verem o que eu estou fazendo. No caso aqui, ó, eu vou colocar assim, eu vou digitar 30, deixa eu clicar aqui,
30%. Para fazer o porcento, eu tenho que segurar o Alt, depois apertar o 5. Por exemplo, Alt e o 5. Deixa eu fazer aqui no mouse, aqui, porque aqui não deu. Olha lá. Desculpe, não é o Alt, tá, pessoal? É o Shift. Então, vamos ver se vai dar certo agora. Shift. Seguramos o Shift e apertamos o 5. Opa, deixa eu apagar. Seguro o Shift, aperto o 5. Legal, 30%. Então, vou fechar aqui, já entendemos como faz para teclar, para digitar a porcentagem, né? Então, temos 30%, 20%, 10%, 5%. Beleza. Aumentei aqui um pouco também, aqui também. Deixa eu ver. Aqui já começamos a fazer contas. Tá ok. Bom, aqui é o seguinte, já vamos começar a fazer algumas contas. Se o produto unitário ele custa 199, quanto custa o produto mais imposto? Aqui nós usamos o cálculo de porcentagens, né? Nós calculamos quanto que é 30% de 199 e o resultado nós somamos com 199. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte, vamos selecionar aqui e vamos aqui no lugar desse 1, 2, 3. E vamos escolher contabilidade, que ele vai fazer a formatação para mim, ó, colocar o cifrão, ponto e vírgula, tá? E agora vamos começar nossos cálculos. Quero saber o valor mais 30% desse valor. Então, você vai começar com um sinal de igual. Quando você coloca um sinal de igual, aí nós começamos a fazer contas, né? Se você quer fazer qualquer conta nas planilhas aqui, você tem que começar com o sinal de igual. Então, eu coloquei sinal de igual, eu quero fazer o seguinte. Eu quero este valor, que é o valor sem imposto, mais, coloquei o sinal de mais, abri um parêntese, e eu digo o seguinte, é este valor, né? O asterisco, você tem que bater o asterisco. Para bater o asterisco, é a mesma coisa. Vamos ver se vai dar para colocar o teclado virtual. Sempre que você quer digitar um valor que está em cima, você tem que segurar o Shift e bater e teclar aqui, digitar aonde está esse símbolo. No caso aqui, eu quero o asterisco. Então, eu vou segurar o Shift, clicar aqui no 8, porque o asterisco está em cima do 8. Aí vai dar esse resultado aqui, tá? Então, eu quero este valor vezes 30%, né? Fechei aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 199 mais 30% de 199. Vou dar Enter. Então, aqui ele calculou para mim, ó, né? Então, ele pegou 199 mais 30% de 199. Vou fazer uma conta aqui só para vocês verem o valor acontecendo, tá? A conta assim separada. Então, aqui eu vou colocar os 30% de 199, que é a mesma coisa. Eu vou ter que clicar aqui em 199 e multiplicar pelo 30%, que é 59,57. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o 159 e somei com esse resultado aqui, que é 30% de 199, que foi feito o cálculo aqui, que deu 258,70. Agora eu vou ensinar uma dica para vocês. Nós não precisamos repetir essa conta nos outros, porque ela segue o mesmo modelo. Nós podemos clicar na primeira conta
parar o mouse bem aqui no encontro entre uma linha, entre a linha e a coluna. Observe que o mouse ele vai ficar no formato de uma cruz, né? Aí só basta você clicar, segurar e puxar até onde você quer que seja feito o cálculo. No caso, até essa linha. E ele automaticamente calcula para mim, tá? Então, já fez aqui, ó, se você clicar, ele vai fazendo os cálculos de todos. Se você quiser praticar, você pode fazer o cálculo de cada um, tá? Então, aqui eu já sei quanto custa cada produto, o valor unitário dele, mais o imposto. Então, fizemos essa conta. Só que é o seguinte, esse aqui é o valor de um produto, mas eu tenho 10 produtos. Então, quanto que é o valor total se levar em conta os 10 produtos? A quantidade de produtos. Então, para fazer, é muito simples. Eu vou pegar, colocar o sinal de igual, eu vou pegar a quantidade, multiplicar, colocar no asterístico, vezes, ou seja, a quantidade multiplicada pelo o valor mais o imposto. Quando eu apertar Enter aqui, ele vai me dar o valor total. Se um produto é 258, 10 produtos é 2.587, tá? E faço o mesmo processo de arrastar. Ele calcula de todos. Aqui observo que ele não está nesse formato aqui, né? Então eu vou selecionar, vir aqui no 1, 2, 3, que é o formato, escolher contabilidade. Ele fez a formatação para mim. Deixa eu ver aqui como que está a nossa planilha. Este cálculo aqui é o cálculo mais complexo, tá? Eu vou primeiro fazer esses cálculos aqui, que são mais simples, depois nós vamos finalizar com esse cálculo, que é o mais complexo. Então, aqui eu tenho soma, maior valor, menor valor. Então, temos aqui a soma. Maior valor, menor valor. Tinha. Então, aqui eu quero fazer, quero responder a seguinte pergunta. Qual é a soma, o valor total, né, dos produtos, desses produtos? Tendo como referência a quantidade vezes o valor, o imposto. Para isso, quando eu quero somar valores, eu posso usar uma função chamada soma. Abre parêntese. Aí você vai colocar o intervalo. Eu poderia digitar, por exemplo, o intervalo ia ser F 2.5, que é essa posição aqui, ó, F 2.5, na verdade é 6. Ó, F, coluna F na linha 6, 2 pontos, aí eu coloco o último número do intervalo, seria F na linha 9, F9. Fechei. Fechei. Ele vai calcular a soma desses valores. Se eu não quisesse digitar da forma que eu fiz aqui, eu poderia clicar e arrastar. Deixa eu fazer, clicar de novo aqui. Pronto. Poderia clicar e arrastar. Ele vai fazer a mesma coisa, vai preencher para mim. F6, 2 F9. Fechei aqui, aí temos que apertar Enter. E olha só, ele calculou para mim, fez a soma de todos os valores. E se eu quiser saber desse intervalo aqui, qual é o maior valor? Olhando aqui, você está vendo que é o 128 mil. Mas se você tivesse 150 produtos, 300, 500, ficaria difícil para você, no olho, ver qual é o maior valor. Então, nós vamos usar uma função chamada máximo. Você coloca um acento aqui, ó, máximo.
Se você não colocar o acento no A, ele não encontra a função. Então, coloca um acento no A máximo. Abre parênteses, seleciona o intervalo, fecha o parênteses e aperta Enter. Então, ele mostrou aqui que realmente o 128 é o maior valor. Se eu quiser saber o menor valor, eu vou usar a função mínimo. Não pode esquecer do acento, tá? Puxou, selecionou o intervalo, fechou o parêntese, Enter. Então, eu calculou aqui que o maior valor é 128.000 e o menor valor é 2.100. E realmente está correto. Vamos colocar em negrito aqui, para ficar mais bonito. E agora nós entramos na função de condição. Essa função é mais complexa. Não é tão complexa, mas ela envolve aqui uma complexidade um pouquinho maior. Então, vamos colocar aqui o sinal de igual. E eu quero responder a seguinte pergunta. Deixa eu ver aqui como que eu fiz aqui. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Ó. Se o preço mais o imposto de um produto ele for maior que 1.500, eu não vou cobrar frete. Agora, se o valor aqui do imposto mais o produto de um produto ele for menor que 1.500, eu vou cobrar o frete. Só que eu vou acrescentar o frete no valor total. Então, seja, neste caso aqui, ele vai acrescentar R$ 100, né? Por quê? Porque esse valor aqui ele é menor que 1.500. Então, ele vai pegar aqui o 2.587 mais R$ 100. Mas valores como este, ele vai manter o valor total, ok? Então, vamos lá. Para isso, nós vamos utilizar a função C. C, abre parênteses. Aqui eu coloco uma expressão lógica. O que significa isso? É um teste. Qual é o teste? Se o valor do preço mais o produto é maior que 1.500. Ponto e vírgula. Se esse valor for maior que 1.500, eu vou para a opção verdadeira. Qual é a opção verdadeira? Manter o preço atual. Agora, se não, eu vou para a opção falso, ou seja, essa condição não é verdadeira. Se essa condição não for verdadeira, eu vou pegar o valor do preço total e vou colocar mais 100, seria mais R$ 100 que é o frete. E fecho aqui. E ficou dessa maneira. Vou dar um Enter e olha só, ele acrescentou R$ 100 ao valor total. Por quê? Porque este valor aqui ele não é maior que 1.500. Vou puxar, ele vai fazer o cálculo para os outros. E observa que este valor e este valor, ó, ele manteve. Por quê? Porque o preço mais imposto é maior que 1.500. E este aqui não é, ele aumentou mais R$ 100. 2.200. Bom, pessoal, isso aqui é basicamente, eu sei que foi um pouco rápido, uma aula, acho que não tem tantos minutos que está acontecendo a aula, mas eu, de forma geral, eu estou mostrando para vocês como vocês podem utilizar o Excel para, na prática, aí, numa situação real, e utilizando, de certa maneira, as funções mais utilizadas. Tá? Para complementar isso aqui, suponhamos que seu gerente ou você mesmo quer gerar gráficos disso aqui. Deixa eu fechar aqui. E eu vou dar alguns exemplos, tá? Suponhamos que eu quero gerar gráficos do produto e quantidade. Eu seleciono somente as colunas produto e quantidade e posso clicar aqui, ó, nesse símbolo que ele vai inserir gráfico. Ou eu posso clicar em inserir gráfico. E aqui ele gerou um gráfico para mim.
Aqui ficou o rótulo, ou seja, o produto, e aqui ficou as quantidades. Observe que não está aparecendo aqui os valores, né? Você vai ter que clicar com o gráfico selecionado em personalizar, série, legenda. E agora eu tenho os valores. Ó. Eu tenho 10 monitores, 20 notebook, eu tenho 30 computadores e 10 HD SSD. Com o gráfico selecionado, eu vou apertar a tecla Delete e apaguei. Agora, suponhamos que você quer produto, aí você vai ter que segurar a tecla Ctrl, tá? Você segura essa tecla aqui, ó, Ctrl, e agora eu vou lá no preço unitário. Selecionei os dois, vou usar agora o ícone. E aqui eu tenho um gráfico representando o produto e o preço unitário. Vou clicar aqui, ó, editar gráfico. Vou vir aqui em série e marcar a opção de legenda. E os valores, eles apareceram aqui, ó, preço unitário de cada produto. Bom, e assim você pode fazer produto e preço total, produto e preço com frete. E dessa forma, você vai gerando aí, né, alguns gráficos que podem ajudar você, pode te ajudar na hora de mostrar os resultados para as pessoas, tá? Então, qual é a atividade que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam essa planilha, seguindo os passos do vídeo, desse vídeo, no caso. Depois, vocês vão clicar aqui em compartilhar. No meu caso aqui, só um segundo. Compartilhar. No meu caso aqui, eu vou colocar aqui como, no caso vocês também acredito, vocês têm que colocar aqui qualquer pessoa com link. Ele vai ficar público, copiar o link, e esse link, deixa eu abrir o bloco de notas aqui para vocês verem o link. Este link vocês vão copiar lá na atividade e enviar para mim. Não esqueça que todos têm que, se for feito em dupla, os dois têm que enviar o link para mim, tá? Lá na atividade. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o conteúdo desta aula. Em breve estarei postando a última aula, o último conteúdo aí, que é a parte de apresentações, tá? Então, até a próxima aula.